A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos nós no segundo bloco de assunto que trata dos juízes propriamente ditos. E hoje nós vamos estudar mais 3 dos juízes. Vamos lá então? A partir do verso 1 até o 2 do capítulo 10, a Bíblia fala do juiz de nome Tola. Tola era um líder que alguns autores dizem o fez essa liderança no período de paz e, portanto, não havia ameaça de domínio estrangeiro. A gente não sabe se isso é verdade ou não, entretanto, a Bíblia não fala absolutamente de um inimigo específico. Tola era ligado à tribo de Isacar, o seu filho era Dodô e o seu outro filho, seu neto, era Puá. Então, ele era bisneto de Isacar. Então, filho de Puá, que era filho de Dodô, que era filho de Isacar, portanto, descendente da tribo de Isacar. Ele foi juiz por 23 anos e não se sabe mais nada a respeito dele, além do que foi dito aqui, e que ele foi sepultado em Samir quando morreu. Depois dele vem um outro chamado Jair. Existe um predecessor, um ancestral deste Jair, que foi juiz, que tinha o mesmo nome e que havia capturado um grupo de cidades da região de Bazã. E ele denominou esse grupo de cidades como de Havot Jair, ou seja, as 10 vilas de Jair. Ele exerce autoridade a uns 20 quilômetros mais ou menos do sul do Mar da Galileia, portanto, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, apoiado por 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e que tinham 30 cidades. Lembramos, de novo, que cavalgar jumentos era um sinal de prestígio e de prosperidade. Ele julgou aquela região toda por 22 anos, mas nada se sabe dele, além de que, quando morreu, foi sepultado em Camon. Após Jair, nós vamos encontrar um outro juiz que é famoso. Seria o segundo grande, famoso depois de Gideão. Aqui a Bíblia fala, a partir do verso 6 do capítulo 10, a situação que o povo estava. Lembremos-nos sempre, o povo estava em opressão porque havia caído em idolatria. Em opressão, ele clamava por misericórdia, Deus fazia o que era necessário, dava um libertador, eles viviam em paz por um tempo e lá de novo a apostasia e seguido de opressão. Então nós estamos exatamente no meio desta opressão. Os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas por 18 anos. Mas aqui a história vai ser contra os amonitas. A adoração, a idolatria que eles fizeram, em verdade, era de uma adoração aos Balins, a Astarote, Astarte, Dagon, Baal, Zebub, Camós, Malcã, todos eles nós já havíamos falado, todos eles vocês já ouviram falar. Nós temos um vídeo especificamente falando sobre esta idolatria. Em verdade, os amonitas estavam sendo tratados aqui e seriam alvo de guerra por parte de Jefté. Mas os filisteus também exerciam opressão
Tanto isto é verdade que os danitas tiveram que sair do seu lugar e tiveram que fugir mais para o norte da região. Mas esta história vai ser contada depois. Pois muito bem, então havia aí a idolatria, o povo idolatrava os deuses cananitas, filisteus, sírios, fenícios, moabitas, amonitas, todos esses deuses, e aí eles caíram então em opressão. Deus, apesar de todos os livramentos que ele operava, não tinha uma resposta satisfatória do povo. Deus estava cumprindo toda a sua parte de proteção, resguardo da população e benefícios para eles. Mas a população não fazia isso, o povo não fazia isso, o povo não cumpria a sua parte do trato, que era fidelidade e obediência. E por isso estavam sendo colocados de novo nas mãos dos opressores. A pressão amonita, então, ficou cada vez mais forte. Amon estava nesta região aqui, então, para o lado de cá, o grosso de Israel, Jerusalém está para o lado de cá, este é o Rio Jordão, e aqui nós vamos encontrar uma região bem ao lado do Rio Jordão, chamada de Gileade. Gileade, portanto, era a parte central entre o Planalto Moabita e aqui a parte que era antigamente de Bazã. Mispá era o local de sede de Jefté. Mispá quer dizer torre de vigia, e nós vamos encontrar várias possibilidades de localização de Mispá. E existia uma Mispá aqui transjordânica, ou seja, do lado direito do Jordão. O livramento de Jefté foi feito, ele foi então instado a agir, e ele fez sem convocar o exército geral, ou seja, não havia ou não houve uma convocação de todas as tribos. Isso depois vai dar uma confusão, especificamente com a tribo de Efraim, que era tida a mais forte, a mais poderosa e que se queimava por pouca coisa. Bom, na verdade, Jefté era filho de Gileade com uma prostituta, portanto ele não era descendente, naquela época, não era entendido como um descendente legítimo de Gileade. E por isso ele foi afastado do seu lar e ele foi então rechaçado pelos verdadeiros filhos de Gileade, porque ele era descendente, então, de uma prostituta. Aqui nós vamos ver, engraçado isso, que tanto Jefté como Abimeleque eram filhos de grandes pessoas, né? Abimeleque, lembrem-se, filho de Gideão, mas Abimeleque era filho de uma mulher livre com Gideão. Aqui não, aqui Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Isso não garantia, então, nenhuma descendência e não garantia nenhum recurso para ele. Quando ele se afasta, quando ele é tocado de casa, vamos dizer assim, ele acaba se tornando chefe de uma quadrilha, né? Bandidos, marginais da sociedade se reúnem a ele. E ele viveu, então, na terra de Tobi. Então, imagina-se que Mispá pode estar colocada aqui, perto de Penuel, de Maanim, Jaboque, né? Sucote, são todas palavras, cidades que os amados conhecem. Então, aqui depois ficou sendo o centro onde tudo foi acertado para a guerra, mas ele era efetivamente da terra de Tobi. Terra de Tobi ficava a uns 23 quilômetros de Ramat Gileade, que era uma cidade famosa na
região de Gileade. Uma nova ameaça, aconteceu. Os amonitas, então, estavam oprimindo o povo de Deus. E aí, os anciãos de Gileade, não tendo com quem contar para lutar contra os amonitas, eles se reuniram e disseram: bom, quem vai ser o nosso chefe? Quem vai na frente? Quem é que vai se dispor a isso? E aí veio o nome de Jefté. Eles tiveram que engolir o seu orgulho e chamaram Jefté. E Jefté não deixou por menos. Ele falou: olha, a hora que eu sirvo, vocês me chamam, mas na hora de eu ser da tribo, de eu ser do conjunto, vocês não querem saber de mim e me tocam. Então o negócio é o seguinte: eu vou, mas se eu for, vocês vão me prestar obediência. Eles, como estavam correndo perigo, aceitaram a situação. E ele seria, então, depois, se vencesse o seu líder, Cazim. Então, que quer dizer chefe ou príncipe, na verdade, exercendo uma função judicial. Na verdade, o que Jefté estava querendo aqui era ser juiz, como os outros foram juízes. Jefté falou, então, para o povo que ele iria, mas que quem seria o verdadeiro libertador não seria ele, seria o próprio Deus. Portanto, ele tinha fé de que Deus iria libertar o povo. Esta era a fé de Jefté. A nomeação foi feita em Mispá, como eu havia falado para vocês, que foi o centro onde eles se reuniram, e eles fizeram uma cerimônia, um pacto entre eles e chamaram Deus como sendo testemunho deste pacto. Antes de fazer guerra com os amonitas, Jefté usou de uma estratégia que foi ensinada a Moisés por Deus. Então, primeiro se manda uma notícia, se manda um recado de que eles têm que se entregar. Se eles não quiserem, se eles insistirem, aí sim faz-se guerra. Então, o que Jefté fez? Jefté mandou um recado e deu o seguinte argumento: bom, quando nós saímos do Egito, nós queríamos passar por Edom e Edom não permitiu. Então, nós tivemos que ficar rodando por ali. Nós também não fomos permitidos de passar por Moabe. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos que dar toda a volta e nós entramos aqui pela terra e fomos lá para cima. Então, aqui ó, tem Bazã, que foi conquistada. Essa história está contada lá no Pentateuco. Moisés estava ainda vivo. Os amorreus foram conquistados, Og foi conquistado, e aqui ficou sendo a terra de Gileade. Então, toda esta parte aqui foi conquistada. Porque daí o povo, quando Moisés já era morto, o povo entrou por aqui para conquistar Jericó, por essa região aqui. Então, o Monte Nebo está aqui, onde Moisés morreu. Pois muito bem, ele diz que isto aconteceu há 300 anos. E desde lá para cá ninguém nunca reclamou nada, mesmo porque ele conquistou isso dos amorreus e não dos amonitas. Ou seja, não foi contra Amon que ele lutou, foi contra os amorreus. Então, naquela época, a guerra foi de um jeito, foi contra alguém que não reclamou por 300 anos. E por que agora eles estavam reclamando? Lembre-se que esses 300 anos que está citado aqui são questionáveis, porque alguns estudiosos dizem que não foram 300 anos, foram 319, mas outros dizem que não foi tudo isso, que pelas contas corretas de tudo que aconteceu, não poderia ter passado de 180 anos. Bom, nós não sabemos a verdade. Fato é que, comprovado,
na história nós temos 180 anos pelo menos. Mas dito na palavra está 300 anos. Então, cada um assume o tempo que achar melhor. Como esse primeiro argumento foi rebatido, então Jefté dá o segundo grande fundamento. Pois muito bem, o seu Deus não é capaz de suportar e de proteger vocês, porque o meu Deus vai ser vitorioso. Então ele diz que Yahvé era superior a qualquer Deus que eles servissem. E isto era um argumento muito forte naquela época, onde os povos tinham um Deus típico, protetor de cada um deles. Acontece que a fé de Jefté era grande, mas num determinado momento parece que não foi suficiente. Tanto isto é que antes de sair à guerra, ele fez um voto. O voto dele era que ele daria em holocausto. O que é um holocausto? O holocausto é um sacrifício onde aquele que será sacrificado deverá ser queimado para adoração a Deus. E veja que havia pouca base teológica aqui, porque Jefté promete, faz um voto de uma coisa que ele não poderia ter feito. Por quê? Porque o sacrifício humano era abominável a Deus. Deus não aceitava esses sacrifícios humanos. Quem fazia isso eram os povos em redor e Deus abominava isso. De qualquer forma, Jefté faz o voto de que ele iria dar em holocausto, de que ele iria sacrificar a Deus quem lhe recepcionasse depois de chegar vitorioso para Deus. Fez um voto para Deus. Ele reúne o seu exército, do seu grupo, do seu povo, não chama Efraim, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Nós já vimos isso em outros juízes. Por isso que alguns dizem que eles eram carismáticos, porque eles tinham carisma. Carisma, a tradução de carisma é graça, ou seja, Deus vinha sobre eles com a graça, com força e poder para eles desempenharem o que eles precisavam fazer. Então ele foi fortalecido por Deus para que pudesse livrar o povo. Então ele faz isso tudo e vai à guerra. Jefté, indo à guerra, ele acaba sendo vitorioso contra os amonitas. E este sucesso ele dá como sendo um sucesso de Deus, de que foi Deus quem conquistou a vitória. Então ele acredita o sucesso ao nome do Senhor nosso Deus. Quando ele chega em casa, o que ele encontra? A primeira pessoa que vem cantando em festa, tocando, etc., é a sua única filha. Só tinha ela de filha e ela ainda não havia se casado. Ela ainda era virgem. Ou seja, como ele tinha feito um voto, ele deveria cumprir esse voto. O problema é, primeiro, o sacrifício humano estava errado. Era um caos, Sacrifício humano já era um caos. Segundo, ele não tinha outro descendente que não fosse esta menina. E esta menina ainda não havia tido filhos. Portanto, cessa naquele momento o clã de Jefté. Termina ali. Isto era um caos. Isto era a maior tristeza para qualquer pessoa. Por quê? Porque ele não teve filhos, não teve descendentes. E a missão da moça, que era ter filhos, também não aconteceu. A filha se submete, pede um tempo para que ela possa chorar a sua virgindade e depois desse tempo ela acaba sendo sacrificada. Ela se submete à morte pelo fogo, portanto, em holocausto. Bom, neste tempo, o que acontece com os efraimitas? De novo,
eles se acham humilhados, eles se acham largados, eles se acham esquecidos. E os efraimitas, por serem poderosos, orgulhosos, diziam que eram os mais poderosos e que ninguém reinaria, ninguém teria poder sobre eles, eles acabam reclamando de Jefté por conta disso. E como Jefté não teve o argumento que Gideão teve, porque Gideão passou pela mesma situação, mas Gideão teve um argumento de que os efraimitas fizeram a vitória final. Então, eles acabaram entrando em guerra, né? Jefté e os seus soldados, né? E os efraimitas acabam se embatendo em batalha. Como os efraimitas passaram os vales do Jordão, ou seja, eles foram para outra margem, e eles entraram em guerra, como eles estavam perdendo, eles estavam tentando fugir pelo Jordão. E ali foram colocados alguns soldados que, para deixar passar, eles perguntavam acerca da palavra passe. Era como se fosse uma senha. Então, se você disser a palavra-chave, você passa. Se você não disser, você não passa. A palavra-chave era Shibolete. Shibolete, alguns não conseguiam expressar, falar Shibolete. A tribo não conseguia falar esta palavra. Eles falavam Sibolete. Eles não conseguiam falar Shi. Eles falavam Si. Então, eles falavam Sibolete. E aí, eles eram mortos. Shibolete quer dizer espiga de milho. Mas não tem nada a ver a espiga de milho com outra coisa. O problema era a palavra em si. Tá? Nesta situação, dizem que morrem mais ou menos 42 mil efraimitas. Tá? E é interessante que essa rivalidade entre os povos de um lado do outro reaparece depois que Salomão morre. E aí Efraim fica de um lado com outras tribos e Judá e Benjamim ficam de um outro lado, formando o reino do norte. Né? Então, Benjamim e Judá. E é interessante porque o primeiro rei foi Benjamim, o segundo rei foi Davi. E, óbvio, Salomão, filho de Davi, também da tribo de Judá. Então, o que acontece? Judá e Benjamim, tribos do sul. E Efraim e o resto, tribos do norte. Jefté, quando morre, é enterrado ali nas terras de Gileade. Amém, amados? Cuidado com os votos feitos sem pensar muito. Cuidado com o que você promete, porque voto tem que ser cumprido. Mas ora ao Senhor primeiro para saber qual é o voto que você vai fazer. E ora ao Senhor também para ter humildade suficiente para admitir que a vitória vem do braço dele e não do braço de qualquer outra pessoa. Bons estudos!